Senhoras e senhores, muito boa noite. Primeiro eu gostaria de dizer o quanto eu me sinto honrado de encerrar esse curso tão disputado pela faculdade, sob a égide da professora Renata Aranha, que ministrou o curso de maneira brilhante. E eu estendo meus cumprimentos e meus agradecimentos a todos os colegas de sala que, desde o primeiro dia até o último, me respeitaram, ouviram todas as proposições que eu trouxe dentro do curso, da aula em si. Isso é muito importante para o desenvolvimento. O dia de hoje, ele me lembrou a primeira vez que eu ouvi falar sobre o meu tema, sobre as ordens secretas. Porque foi num evento mais ou menos parecido como esse, dentro de uma instituição de ensino, que eu fui acompanhando um amigo meu, sem um propósito, simplesmente para assistir algumas palestras acompanhando ele, e por um acaso eu entrei, e uma das palestras que estava sendo dada era justamente sobre as ordens secretas. E eu me interessei muito por isso, e eu levei isso para minha casa, e eu falei isso para meus pais, o que foi um pouco ruim, porque eu vim de uma família religiosa, um pouco tradicional, e gerou um certo estranhamento, e um susto ainda maior quando eu anunciei que eu ia entrar em uma das ordens que eu estudei. E há alguns dias, eu subi nessa tribuna e eu me propus a falar para vocês um pouco sobre esse assunto. E esses sentimentos que eu vivi no passado vieram à tona, porque houve quem se interessou por isso, mas houve também quem olhou com estranheza, houve também quem se assustou um pouco com o tema, e houve aqueles que se mantiveram indiferentes, pois acreditavam que o tema é um pouco distante deles. E é justamente por isso que eu trago uma nova visão sobre esse assunto e eu me atento a uma ordem dentre as várias que existem. Não por hoje eu ser o presidente regional de uma das regiões do estado de São Paulo, mas sim por ser uma ordem secreta formada por jovens, como eu e como a maioria que frequenta o ambiente de uma faculdade, que é a Ordem Demolei. A Ordem Demolei é uma instituição de jovens de 12 a 21 anos, do sexo masculino, que nasceu nos Estados Unidos em 1919, na cidade de Kansas City. Um maçom de nome Frank Sherman Land viveu a morte de um grande amigo, um amigo que sempre estava junto com ele e que deixou um filho. E ele próprio, Frank Sherman Land, ele havia vivido a vida inteira sem uma figura paterna. Como um gesto de fraternidade, ele adotou esse filho do amigo e criou junto com ele. Ele pediu para esse amigo, para esse filho, trazer alguns amigos para dentro de casa e iniciar um grupo com dois ideais iniciais, que é o autoaprimoramento e depois, exportando isso, uma melhoria para a sociedade. Tendo esse ideal, eles colocaram isso em proposituras. Para esse lado interno, para esse autoaprimoramento, foram traçados o que hoje são as 7 virtudes cardeais que o Demolei segue, que é o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. Com isso, um Demolei consegue lapidar o seu caráter e se enobrecer. E fazendo isso, ele consegue exportar para a sociedade, tentando torná-la melhor. E para isso, eles defendem 3 principais baluartes, que são a liberdade civil, religiosa e intelectual. Por exemplo, apoiando as escolas públicas, instituições de ensino como essa, apoios municipais e etc. Tendo seus ideais e suas proposituras, eles precisavam apenas de um nome para se firmar como grupo. E depois de muito debater, escolheram o nome Ordem Demolei, que a princípio assusta um pouco também, mas ela faz referência ao último grão-mestre da Ordem dos Templários, os Cavaleiros Templários. Acredito que muitos tenham estudado história e se lembram dos Cavaleiros Templários, que foi Jacques de Molay, porque Jacques de Molay preferiu morrer a trair seus companheiros que eles já consideravam aqueles amigos que foram juntados para fazerem uma ordem. Então, por esse exemplo, que Demolay preferiu morrer a trair seus companheiros perante a Inquisição, eles adotaram esse nome. E por fim, meus amigos, tendo um nome, tendo uma proposta, e tendo seus principais membros, seus primeiros membros,
eles se expandiram rapidamente e hoje a Ordem de Molay é a maior instituição juvenil do mundo. E muitas pessoas nunca ouviram falar dela, atuando em cerca de 13 países, inclusive no nosso Brasil desde 1980. Por fim, senhoras e senhores, eu poderia ficar horas aqui falando sobre o quão importante é saber um assunto sobre esse, o quão importante é conhecer, só que como o tempo é breve, eu vou fazer uma citação do próprio fundador, Frank Chapman, quando ele precisou convencer pessoas como vocês, pessoas, uma plateia, do quão importante era apoiar o trabalho dos jovens na sociedade. E ele falou assim: se trabalharmos sobre o mármore, um dia ele acabará. Se trabalharmos sobre o metal, um dia o tempo consumirá. Se erguermos templos, um dia eles se tornarão pó. Mas se trabalharmos sobre almas jovens e imortais, se nós a imbuirmos com os princípios do justo temor ao Criador e o amor à humanidade, nós gravaremos sobre essas almas algo que brilhará eternamente. Daqui a 100 anos, pouco importará o quanto tenhamos acumulado no banco, que tipo de casa, palacete ou carro nós possuímos, mas o mundo poderá ser diferente, talvez porque fomos importantes na vida dos jovens. Senhoras e senhores, eu agradeço novamente a atenção de todos e eu rogo a quem tenha se interessado um pouco mais ao assunto, um assunto que antes poderia assustar, mas acredito que agora já não o faça tanto, que pesquise um pouco mais, porque, como disse a minha avó, no dia que eu fui empossado presidente, e que ela tinha essa visão assustadora, ela se levantou e disse: enquanto existir jovens que se preocupam com as virtudes do interior, enquanto existir jovens que são preocupados com a sociedade do seu país, então o mundo respirará aliviado com mais uma chama acesa. Muito obrigado.